Depois de assistir o vídeo, então quero convidar para que venha aqui à frente os idealizadores e coordenadores desse evento. O excelentíssimo senhor José Able, que atualmente é o conselheiro e presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal. E o Dr. Luiz de Braga, que é o advogado-geral da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. O nosso grande objetivo com esse evento, com essa parceria, primeiro é mostrar que as instituições sérias desse país não têm medo nenhum de estar perto da Receita. Não é verdade? E nós estamos aqui para aprender exatamente com a Receita e com grandes especialistas como é que se faz assistência social nesse país. Mostrar que nós somos entidades sérias, por exemplo, esse lugar aqui em que vocês estão é uma entidade de assistência social, uma entidade de assistência social que está no Brasil há muito tempo, e assistência social com bolsas, com atendimentos na área de saúde e com atendimento na assistência social propriamente dita desde 1898. Então, nós já ultrapassamos algumas leis e estamos muito felizes porque esse evento, eu vou falar em nome dele, para ele não ficar para não dizer que é interesse próprio, viu, rapaz? Já que nós estamos nesse conflito de interesses aqui, que nós estamos comemorando aqui esse evento, principalmente é para comemorar os 55 anos do TARF, do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal. Esse órgão tão importante do Distrito Federal, que tem uma série de especialistas que atuam na parte de direito tributário, que é o interesse de todos nós. Bom dia a todos. Realmente a parceria, como se fala, no bom sentido. E bom dia a todos, colegas da Secretaria de Fazenda, estou vendo aqui, ex-secretário ali, presidente do meu sindicato, vi pessoas aqui, muitos alunos, autoridades. Obrigado por ter vindo e obrigado pela acolhida aqui. Não, aqui é sua no casa. Setor, muito bom. Então, hoje vai ser não só técnico, como também prático, muitas ações colocadas aqui, como que é julgado, como é que reconhece o benefício tecnicamente na Justiça, na Constituição e tudo mais. Eu queria também agora, nesse momento, chamar o subsecretário da Receita. Ele está representando a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, cujo secretário está com outro evento, não pode, que é Otávio Rufino, e lá realmente questão do reconhecimento da imunidade é exatamente no setor dele lá, ele coordena como chefe maior naquele setor ali, como subsecretário da Receita está ali nessa parte. Então, muito obrigado por ter comparecido aqui. Então, é só uma abertura mesmo. Teria quem convidar, então, mais? Eu queria convidar o doutor Gel Santana, por favor, viesse aqui à frente, o presidente da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, e o pastor Homero Neves. Pastor Homero, vem aqui, por favor, que representa aí todos os contadores da Igreja Adventista e também de outras instituições que também estão conosco. Esse não é um evento restrito a advogados, esse é um evento que o foco são advogados, contadores, gestores e administradores das entidades aí do terceiro setor e também, obviamente, servidores públicos e autoridades das mais diversas partes do governo brasileiro. E gostaria de mencionar também a presença do Dr. Alexandre Magno, que é o secretário adjunto de Secretaria Nacional de Proteção Global, onde está muito obrigado pela sua presença, está conosco também, especialista do Ministério da Educação em homeschooling, que é um novo desafio que as entidades aí estão começando a entender um pouco como é que seria a participação delas e a parceria delas nessa área também. E gostaria de falar também de uma pessoa muito importante para todas as entidades que estão aqui, que é a Thelma Souza, onde está a doutora Thelma. Doutora Thelma, seja bem-vinda. Doutora Thelma é uma das especialistas que cuidam de certificação lá no MEC. Então, a senhora nem imagina como pessoas aqui oram pela senhora todos os dias, né? Para que a senhora esteja sempre em paz e tranquilidade na análise dos processos lá no MEC. Viu? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vejam, o nosso seminário tem a parceria e o apoio de muitas entidades, está aqui, estão representantes aqui a Anajure e o pastor Homero também, que representa a Associação Nacional de Educação Adventista, que são os nossos patrocinadores, que são os nossos parceiros aqui também.
E nós estamos com... Eu gostaria de mencionar, porque eu vi o entusiasmo de gente que veio do Brasil inteiro, tem muita gente fora do Brasil. Eu queria saber, fora de Brasília, não é? Eu queria saber aqui, levante a mão, quem viajou para estar aqui nesse evento hoje, está aqui conosco? Olha que beleza, sejam todos vocês que vieram de fora do Distrito Federal. A gente fez uma negociação com o TAF, com o governo, para que chovesse e a umidade ficasse num clima adequado para vocês que estão vindo de fora. Agora, a gente se incomoda com a chuva, mas para vocês, não reclamem da chuva não, porque sem a chuva pode ser que a situação estivesse complicada para vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos tentar fazer o evento da forma mais objetiva, mais prática possível, respeitando o tempo. Não sei se vocês perceberam para a programação, mas o nosso objetivo é começar dando um briefing, ou seja, dando uma introdução no que é a imunidade tributária, para poder todo o auditório ficar no mesmo nível, e nós seguimos até chegarmos ao tema mais complexo no final do dia, que é exatamente o terceiro setor e corrupção, com o ministro Nefe Cordeiro, que é o responsável, né, um dos grandes autoridades da lei anticorrupção, e que nós vamos tratar e ver qual é a influência disso no terceiro setor. Então, nós vamos ter grandes autoridades do terceiro setor conosco aqui hoje, durante esse dia. Eu queria pedir uma coisa para vocês: façam um esforço para estar conosco o dia inteiro. E eu queria, obviamente, dar também as boas-vindas e convidar para estar conosco o dia inteiro, para todas as pessoas que estão nos assistindo na internet. Surpreendentemente, no outro seminário, nós tivemos 18 mil pessoas acompanhando através da internet nesse período, e hoje nós já estamos também com algumas pessoas, com milhares de pessoas já nos acompanhando. Sejam bem-vindos também, vocês que estão nos acompanhando pela internet. Vocês perceberam que vai ser um pouco diferente? Em homenagem a vocês da internet, nós fizemos aqui um cenário para que fique mais agradável para vocês acompanharem à distância. Alguns palestrantes vão achar diferente, difícil, né? Vai achar diferente porque não tem onde colocar as pernas, né? Como você falou. Mas o nosso objetivo é exatamente deixar todo mundo à vontade. Aqui nós temos vários especialistas em terceiro setor, e a participação de todos vocês será muito bem-vindas, mandando perguntas por e-mail. Vocês que têm o e-mail das inscrições, mandando perguntas por e-mail, e nós vamos tentar debater e responder. No horário do almoço, nós vamos ter um pequeno intervalo. Nós não temos aqui almoço para todos, então nós temos o Gilberto Salomão, para quem veio de fora. Logo descendo aqui, é um centro que tem vários restaurantes disponíveis. Aqui na L2, no bloco de trás também tem vários restaurantes disponíveis, de tal forma que nós vamos ter o tempo suficiente para ir até lá e voltar sem nenhum desafio. E não cheguem atrasados, porque nós vamos tentar ser o mais pontual possível em todas as palestras. Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês que estiveram conosco também. Sim. O Abel está me lembrando que nós vamos sortear algumas obras, e estamos com uma suspeita que vamos ter um sorteio também de alguns cursos. Então, nós vamos fazer isso, obviamente, nos momentos, né, de reinício, porque, como nós dois somos professores, nós ainda temos esse cacuete de manter essa questão da pontuação dos alunos, né? Para dar início ao primeiro painel dessa manhã, com o tema A Imunidade Tributária e a Constituição Federal, tendo como presidente de mesa o Dr. José Able, por favor, e como debatedores, Dr. Carlos Ferri, coordenador do curso de Direito do UNASP, Universidade Adventista de São Paulo, e o Dr. Misael Barreto Júnior, advogado das Universidades Adventistas de São Paulo. E como palestrante, nesse primeiro momento, Dr. Felipe Piazzi Mariano da Silva, coordenador do curso de Direito do UNASP, de Engenheiro Coelho. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa poltrona azul escuro vai ficar o nosso presidente de mesa. Nas outras próximas poltronas, os nossos debatedores e os palestrantes, então, lá na poltrona cinza. É muita poltrona, né? Como é que liga isso aí? Atenção, agora está ligado. É muita poltrona, né? Então, vamos se acostumar. Realmente, como o Luiz falou, tem que ficar super à vontade.
Difícil, né? Quando tem a mesinha, fica no celular, anotando. Agora aqui nós estamos expostos. Mas faz parte. Bom, isso trouxe já. Mas já vamos direto, então, à palestra, senhores, até por causa do tempo que nós temos aqui. Então, eu já vou passar diretamente ao palestrante. Tem o seu tempinho mais ou menos de 25, 30 minutos, expor. E daí tem debates. Depois a gente coloca até a própria plateia, se tiver dúvidas, pode perguntar, mas vamos expor tudo, a gente coloca. Tudo bem? Então, com a palavra. Posso usar o... Pode, o palestrante aqui, exatamente. Antes... Eu que vou ficar meio de costas, mas eu vou para lá. Antes do Dr. Felipe começar, apenas vou fazer uma breve leitura do seu currículo, tudo bem? Dr. Felipe é doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade, como falei, Presbiteriana Mackenzie, aprovado com distinção. Foi bolsista CAPES, especialista em Direito Tributário pela Universidade e especialista em docência universitária. Atualmente é coordenador e professor da Faculdade de Direito do Centro Universitário de São Paulo, ministrando as disciplinas de Direito Econômico, Direito Constitucional, Ordem Tributária, Econômica e Social e Direito Eleitoral. E também é membro do grupo de pesquisas Pacto Federativo, Tributação e Financiamento dos Direitos Sociais da Universidade Presbiteriana Mackenzie e tem experiência na área de Direito Público, com ênfase no Direito Tributário, Direito Econômico e Direito Financeiro. Amigos, bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os meus colegas que comporão comigo este painel, na pessoa do presidente, Dr. José Able. Prazer pelo convite. Espero, nos meus próximos minutos, enfrentar esse tema, que é um tema vasto, mas também muito importante, sobretudo, para as discussões que nós teremos hoje. Para passar o slide, posso ver esse aqui. Amigos, o alvo da minha fala hoje é trabalhar justamente nos aspectos gerais dentro desse panorama acerca da imunidade tributária a partir do panorama da Constituição de 1988. Isso, porém, nos remete necessariamente a uma observação do fenômeno da imunidade tributária ao longo dos tempos. Depois passamos para uma análise da imunidade tributária dentro do panorama constitucional brasileiro e, por fim, trabalhamos com o panorama na Constituição de 88. Por isso, dando seguimento às questões que serão trabalhadas nessa manhã, o primeiro ponto que nós precisamos compreender no campo das imunidades tributárias é entender que este fenômeno é um fenômeno que não surge dentro da estrutura que nós concebemos hoje. A imunidade tributária, ela se destaca dentro de um plano mundial, dentro de um plano global, dentro de 4 exemplos, 4 fundamentos que são importantes para que a gente entenda a evolução disso. Quando eu observo em Roma, nas imunitas, as imunitas trabalhavam o conceito de imunidade, ou todo esse movimento é um conceito desassociado de qualquer relação com capacidade contributiva, tampouco com relevância social. Portanto, em Roma, as imunitas eram ali trabalhadas ou oferecidas aos membros que fossem beneficiados pelo próprio império e, portanto, esses membros nobres eram ali, juntamente com os ricos, eram beneficiados por uma imunidade tributária, sendo que a tributação atingia sempre a classe mais pobre. Quando eu observo esse movimento na França, a mesma lógica se repete, sempre num benefício mais ligado à exoneração tributária para as classes nobres, mas também um benefício ligado ao clero, de forma que a classe mais pobre, e aí nós vamos lembrar que nós estamos dentro de um contexto de muita desigualdade social, a classe mais pobre, a maioria da população, era obrigada a estar vinculada ao pagamento de tributos. Na Índia, porém, eu começo a observar um movimento diferenciado. O Código de Manu traz uma primeira referência de imunidade, a imunidade tributária para aqueles indivíduos com deficiências físicas ou com dificuldades na sua empregabilidade.
Passamos a observar, portanto, que as imunidades na Índia, a partir da concepção do Código de Manu, elas começam a se relacionar com um elemento fundamental que mais para frente ele vai repercutir no âmbito jurídico, que é justamente o aspecto de capacidade contributiva e de relevância social. Na Inglaterra, porém, esta lógica não se repete. Vamos lembrar que em 1215, na Constituição de João Sem Terra, há uma grande manifestação, uma revolta dos barões contra João Sem Terra, e ali se preconiza a expressão no taxation without representation, ou seja, não há tributação sem que haja representação, de forma que agora o rei não poderia tributar a população sem que os barões, que eram os representantes da população, tivessem um processo de aceitação ou de autorização para essa tributação. Portanto, há dentro do histórico e do desenvolvimento mundial essa alternância de questões tributárias muito mais agora relacionadas à relevância social e capacidade contributiva, o que não existia antes. Vamos lembrar que Roma traz os seus clássicos abusos na tributação. Se chegava a tributar as janelas, o ar, inclusive as latrinas. É daí que surge a famosa expressão pecunia non olet, ou seja, dinheiro não tem cheiro. Portanto, é a partir deste cenário que nós começamos a compreender a mudança. No Brasil, isso vem um pouco adiante. Dois fenômenos estritamente relacionados ao nosso tema hoje, que nós podemos destacar, justamente, primeiro, a Inconfidência Mineira. Na Inconfidência Mineira, na luta contra a coroa portuguesa para as questões voltadas a se livrarem da tributação julgada até então como excessiva, surge, então, a famosa expressão do Santo do Pau Oco, onde as imagens eram feitas de maneira oca para que fosse ali embutido o ouro, ou todo o minério, para que pudesse ser feito o transporte de maneira a sonegar o tributo devido à coroa portuguesa. Na Guerra dos Farrapos, também muito tradicional dentro da nossa história, da história brasileira, é clássica também a discussão envolvendo a tributação. Vamos lembrar que Bento Gonçalves se insurge contra a estrutura do Império, justamente pelo aspecto da tributação excessiva que havia entre os estados. Portanto, quando havia o transporte de charque e de couro, havia tributação, mas quando havia exportação de produtos, que a maioria dos estados faziam, não havia tributação. E isso gerou esta revolta que desencadeou na Guerra dos Farrapos. Portanto, são diversos marcos históricos que representam a estrutura da mudança de postura estatal no que se refere às questões tributárias. É bem importante entendermos que a mudança de postura agora vem acompanhada dentro de uma relação de capacidade contributiva e relevância social. Capacidade contributiva, porém, faço esse parênteses, não se confunde com capacidade econômica. Você está diante de uma instituição assistencial, com diversos recursos, e aí você pergunta, mas essa instituição não tem capacidade contributiva? Capacidade contributiva não se refere em capacidade econômica, porque as instituições que são reconhecidas como filantrópicas, assistenciais, imunes, por conta do texto constitucional, essas instituições, muito embora possam possuir capacidade econômica, toda a sua capacidade econômica está voltada ao atendimento dos seus propósitos estatutários. É por essa razão que se defende que essa capacidade econômica não se traduz em capacidade contributiva. E é por essa razão que o texto constitucional, e aí dentro de um movimento estatal, passa a contemplar tais instituições como instituições imunes, justamente fazendo essa estrita relação. No campo de mudança dessa concepção atual, que é o que nós conhecemos hoje, é importante destacar que é a partir do famoso caso de Maryland versus McCulloch
que é um caso trabalhado nos Estados Unidos, que surge essa concepção de imunidade tributária recíproca. E, a partir dessa estrutura de imunidade recíproca, os Estados passam, posteriormente, a constitucionalizar as questões tributárias. Nesse caso, dentro de uma estrutura federativa, o então presidente Thomas Jefferson gostaria de que todos utilizassem do Banco Central Americano. E aí esse banco começou a tributar os demais estados federados. Então, foi quando o John McCulloch, dentro da estrutura do judiciário americano, interpõe uma medida contra o estado de Maryland, para que o estado de Maryland estava se recusando a pagar tributos ao governo federal. Então, se institui, a partir do famoso juiz Marshall, que foi o quarto chefe de justiça do Estado americano, é a partir dele que, então, nós passamos a entender e a conceber um conceito muito clássico para nós hoje, que é a da imunidade recíproca. Ou seja, os estados, os membros da federação, não podem se tributar entre si. Esta realidade vem para o cenário brasileiro somente a partir de 1891. Em 1824, a primeira Constituição do Brasil Império, nós temos ali apenas uma tributação, uma imunidade tributária. Já dentro dessa concepção de capacidade contributiva e relevância social, voltada às questões da religião, da religiosidade. Contudo, a Constituição de 24 estabelece a religião católica apostólica romana como a religião oficial do país. Por essa razão, a beneficiada dentro dessa estrutura era a religião destacada como oficial do país. Esse movimento de se estender para a imunidade recíproca dentro do campo constitucional vem em 1891, com Rui Barbosa, que estabelece no campo das suas estruturas constitucionais, ele é o principal mentor da Constituição da Primeira República Brasileira, essa estrutura de imunidade recíproca, porque o país passa, nesse momento, a ser uma federação, que até então não era um Estado unitário, passa a ser federação, se muda, inclusive, o nome em iuris do Brasil, se tornando os Estados Unidos do Brasil, porque há muita réplica da estrutura norte-americana dentro da estrutura de 91, e a imunidade recíproca ela é também incorporada juntamente com a imunidade religiosa. Ao longo dos tempos, isso vai mudando. Você observa que em 34, que é o período de uma abertura democrática do Brasil, você tem um aumento disso, favorecendo uma imunidade tributária entregue também nas questões da renda dos jornalistas, dos escritores e dos professores, em claro fomento à cultura. Na sequência, em 37, no Estado Novo, a famosa Constituição Polaca, ela já passa a restringir esse cenário, tirando essas imunidades anteriormente outorgadas aos jornalistas, aos escritores e aos professores, estendendo agora apenas para a questão recíproca e também mantendo-se para a questão religiosa. Há, em 46, já uma mudança na nova abertura democrática do país, a questão da inovação no que toca à seletividade. Ou seja, quanto mais necessário à vida humana, tal produto, tal serviço, menor será a tributação incidente sobre ele. Esta é uma grande inovação do texto constitucional de 46, porque incorpora o conceito, e é um conceito que eu propositalmente tenho trabalhado com vocês, que é o conceito do binômio capacidade contributiva e relevância social, incorpora este sentido ao texto constitucional, lançando as imunidades tributárias. Na sequência, em 67, e também nós sempre consideramos a emenda 1 de 69 como foram tantas as mudanças como uma nova Constituição em 69, há também uma extensão para as imunidades quanto ao direito real. Então, nós temos ali as questões de ITR e ITBI a partir desta lógica de relevância e de capacidade, ou seja, quanto
menor a terra, quanto menos representar isso, menor será a tributação. É o conceito da seletividade, é o conceito da capacidade contributiva novamente incorporado às imunidades. E com relação ao ICM também, na exportação, mais a imunidade na transmissão de bens, a incorporação para a incorporação no capital social de pessoas jurídicas. Hoje, nós vivemos essa estrutura porque ela é mantida no texto constitucional de 88. Mas chegamos em 88, e em 88, a famosa Constituição Cidadã, fruto de um movimento talvez antagônico ao movimento de 67, 69, há uma abertura ainda maior no campo das imunidades tributárias. E é justamente sobre isso que nós vamos, nessa segunda metade da minha fala, trabalhar sobre as questões das imunidades em 88, porque em 88 ela é estendida para partidos políticos, entidades sindicais, assistenciais e assim por diante. Ou seja, dentro do processo da constitucionalização, as imunidades ganham o seu maior perfil a partir de 88. E, para nós, dentro de uma estrutura da teoria da Constituição, quando se constitucionaliza determinado direito ou determinado conceito, é óbvio que a relação do Estado para com ele se torna muito mais aprofundada do que no campo infraconstitucional. E é por essa razão que nós seguimos entendendo que no campo dos conceitos, a imunidade tributária ela é uma exceção à competência tributária. A Constituição chama de limitação ao poder de tributar. Há dissensão na doutrina com relação a isso. Eu, particularmente, me filio à exceção da competência, porque não faria sentido ela outorgar e depois limitar. A meu ver, se nós considerássemos que a imunidade tributária estivesse dentro deste círculo e depois eu vir e limitá-lo, não me parecia muito lógico dentro desse constitucional. Por isso, a concepção ou a compreensão da imunidade tributária é de exceção, é de incompetência tributária. Não pode o Estado tributar determinada área. Portanto, ela está fora do raio de ação. E esse é um conceito importante para que a gente possa estender todo o raciocínio a partir dessa concepção de natureza jurídica, pós-Constituição, para que ela possa ser mais extensível, às questões que tocam as entidades que são ali beneficiadas. No que se refere ao conceito, me parece muito claro, se é uma classe finita, que é determinável no que se refere às normas jurídicas, e a imunidade tributária sempre terá matriz constitucional. Isenção não tem matriz constitucional. É por isso que isenção não é imunidade. E é por isso que a gente vê confusão, às vezes, né? Gente chamando de isenção e chamando de o que é imunidade. É o famoso chamar o urubu de melô. Curioso que até a Constituição erra. Não sei quantos perceberam. Parágrafo 7º do artigo 195 chama imunidade de isenção. Veja o absurdo. Aí vem o STF, lá na frente, gasta tempo para dizer que, na verdade, aquilo é imunidade, porque tem matriz constitucional e tudo isso. Portanto, algo para sempre termos em consideração, sobretudo os que operam o direito. Considerarmos imunidade, sempre matriz constitucional, imunidade não é isenção. Isenção está no campo da benesse da competência tributária, do ente tributante. Ele isenta quem ele quiser. Imunidade não, é incompetência. É incompetência, não está no raio de ação. É por isso que, com a devida vênia aos que pensam diferente, entendo eu que a imunidade tributária, e o STJ mais adiante também confirma isso, entendo eu que a imunidade tributária não está relacionada ou condicionada ao reconhecimento administrativo. Ela não está condicionada ao reconhecimento administrativo, ela está condicionada à demonstração das condições, o que não coloca o ente administrativo na condição de dizer se você é imune, se ele vai ou não te tributar. O que ele pode fazer é reconhecer se você atende às condições já dispostas em lei. Dando sequência, eu estendo aos senhores, portanto, no campo da Constituição de 88, nós consideramos, às vezes, que a imunidade ela só tem versão ou ela só tem possibilidade no artigo 150 e no 195.
Pelo contrário, voltemos ao conceito de que é incompetência. Se é incompetência, não pode o Estado tocar. E se tem matriz condicional, portanto, são 33 espécies que nós temos no âmbito das imunidades tributárias na Constituição de 88. Sendo delas 7 genéricas, eu vou explicar um pouco adiante, 26 específicas, e dessas específicas, as genéricas estão lá no 150, e das específicas, 11 estão relacionadas a impostos, 11 a taxas e 4 a contribuições. E elas se aplicam a diversas ou variadas espécies tributárias. Vamos lembrar? Tributo, gênero, espécies. Imposto, contribuição, contribuições sociais, taxas e assim por diante. Empréstimos. Portanto, a depender da teoria que você adota do direito tributário, tripartite, bipartite, quinquipartite, o que você quiser seguir, nós temos essa concepção voltada às questões de imposto, espécie de tributo, que é o gênero. Seguindo, meus amigos, tratando sobre as imunidades genéricas. Nas genéricas, nós temos que destacar, a partir do artigo 150 da Constituição, elas são chamadas genéricas por que razão? Porque tem uma abrangência dirigida a todas as pessoas políticas e a quaisquer impostos que recaiam sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados à consecução das atividades dos seus beneficiários. Artigo 150 da Constituição. É genérica porque ela é genérica, ela trabalha naquelas pessoas, então qualquer imposto que recair sobre aquelas pessoas, sobre aquele patrimônio, renda ou serviço, essa é uma estrutura que vai ser considerada como Constituição, como imunidade genérica. Ela tem sempre um caráter finalístico. Ou seja, há estrita relação entre a imunidade tributária e o prestígio a direitos e garantias fundamentais. O que eu quero dizer com isso? Quando eu protejo, quando eu concedo imunidade religiosa, eu estou prestigiando o direito à liberdade de culto, lá do artigo 5º. Quando eu concedo imunidade recíproca, eu estou preservando o pacto federativo. Quando eu concedo imunidade a instituições de educação e assistência social, eu estou prestigiando o direito social à educação, à cultura e aos direitos sociais estabelecidos a partir do artigo 6º. E assim por diante. Há sempre essa estrita relação. Não considerem a imunidade de maneira isolada. Portanto, quando a imunidade é afetada de maneira transversal, estamos afetando também direitos considerados como direitos pétreos. Eis um ponto a ser trabalhado, eis um ponto a ser considerado no âmbito das nossas discussões. Outro ponto que eu destaco com vocês é com relação à abrangência. Então, diz o parágrafo 4º do 150, que ela abrange patrimônio, e patrimônio consideramos a soma de todos os bens ou coisas vinculadas à propriedade dessas pessoas que estão ali elencadas, renda, que é o signo da soma de todo o rendimento auferido por meio de um bem ou direito, e os serviços, que são a consecução de todos os seus objetivos estatutariamente definidos. Esses, necessariamente, têm que estar relacionados à consecução das suas atividades. Aí vem as discussões, né? E o patrimônio que está sem utilização? E o patrimônio que é um terreno baldio? Como é que fica? O STF se posicionou um pouco adiante sobre isso. Teoria clássica considera que a imunidade tributária ela está exclusivamente vinculada a impostos. E por que ela diz impostos? Porque, primeiro, considera, numa leitura literária do artigo 150, no inciso 6º e depois em todas as alíneas, que ali diz impostos, e é imposto, e pronto, e acabou. Não só isso, teoria clássica entende ainda que, dentro desses pontos, há uma vinculabilidade. Aí vamos lembrar da teoria de vinculação dos tributos, aqueles que são vinculados e aqueles que não são vinculados. Como os impostos não são vinculados, portanto, nesse campo, como os outros têm vinculado e é vinculado, portanto, dessa maneira, não tem mais a discussão de que, porque não é vinculado, não pode ser incluído, porque é vinculado, não pode ser incluído, porque impostos não são vinculados e tal. Portanto, há as duas correntes, senhores, cada um se filia a uma, não é o campo para a gente debater isso agora, mas é importante eu apresentar aos senhores que nós temos duas correntes abordando
no âmbito das imunidades genéricas, essas questões de inclusão ou não de outras espécies tributárias para a imunidade genérica. Estabeleço também com os senhores um outro ponto de divergência, que é em relação a impostos diretos ou indiretos. Diretos, nós temos ITBI, TCMD, imposto de renda e assim por diante. E os indiretos? Há imunidade aos indiretos? O STF já se posicionou, dizendo que não há imunidade para os impostos indiretos. Inclusive, ele já vem, e aí nós vamos lembrar, o ICMS, eu pago o ICMS da televisão que eu compro, do carro que eu compro, o ICMS do produto alimentício que eu compro para a merenda escolar. Tenho imunidade disso ou não? Qual é o raciocínio do STF? Raciocínio de contribuinte de fato e contribuinte de direito. Nessa relação, o contribuinte de fato, que é a entidade que está adquirindo o produto, ele recebe o ônus do ICMS envolvido no preço. No entanto, ele não é o contribuinte de direito, porque ele não, dentro da regra matriz de incidência, ele não opera o fato gerador. Qual é o fato gerador do ICMS? Circular mercadoria. Eu, quando compro, estou circulando a mercadoria? Não, não estou circulando. Portanto, o STF entende, a partir do recurso extraordinário 608872, que não há a possibilidade de alcance das imunidades tributárias no que se refere aos impostos indiretos. O STF é o direito oficial, nós o seguimos, isso não impede que, dentro das suas pesquisas, haja as contraposições ou os contrapontos em relação a essa teoria, mas é o direito posto, é o direito oficial e é o que seguimos. Seguindo para os finalmente, chegamos à imunidade específica. Então, eu disse para vocês que tem a genérica é aquela estabelecida no âmbito do artigo 150, engloba as diversas condições e para todas aquelas pessoas ali elencadas, e temos, por outro giro, as específicas. E as específicas, elas são, obviamente, específicas, estão previstas no âmbito constitucional, porque são imunidades e, portanto, de matriz constitucional, e elas são destinadas não só a impostos, mas também a taxas e às próprias contribuições. E, novamente, observamos o caráter finalístico da estrutura. Portanto, as imunidades específicas, e aqui nós vamos elencar algumas, e os senhores fiquem à vontade depois com acesso ao material da apresentação, essas são imunidades relacionadas ao caráter extrafiscal da tributação, ou seja, indução de comportamento. Então, eu quero prestigiar a minha indústria nacional, o que eu faço? Imunidade para exportação. Eu quero prestigiar o mercado interno digamos aqui, de couro, eu dou uma imunidade específica para aquela condição. Portanto, sempre relacionada a questões extrafiscais. E aí vocês podem observar que tanto União, quanto Estados, DF e municípios possuem espécies de imunidades específicas. Então, na questão dos impostos, nós temos isso. Nas taxas, são essas que eu comentei com os senhores, sobretudo de serviços notariais, e também nas contribuições, e nas contribuições nós temos dois tipos, vocês lembram? As interventivas, como no domínio econômico, e aí nós temos a famosa CID combustível, e temos também a contribuição social, que é essa que eu comentei, na grande confusão do texto constitucional, quando chama isenção, o que na verdade é imunidade, e esse é um pano muito longo para a discussão, que é o reconhecimento das imunidades. E aqui eu quero só fazer um destaque. No campo das entidades beneficentes e de assistência social, nós temos dois tipos de imunidade. A imunidade a impostos, que é aquela prevista, que é a genérica prevista no artigo 150, e temos a imunidade prevista lá no campo das sociais, que ela se refere a PIS, COFINS, CSLL, cota patronal e tudo isso. Portanto, não me parece razoável, e aqui eu faço só um parênteses, que, num auto de infração no que se refere às contribuições sociais, perda das condições estabelecidas para reconhecimento dessas entidades, aí, a variar as entidades, se inclua como débito também as questões de impostos, porque elas não se relacionam, não há condição, a não ser as previstas no artigo 9º e 14 do CTN,
para as questões de impostos do 150. O que havia de condição era a questão da 8.212, que estabelecia as questões voltadas ao reconhecimento das entidades beneficentes. Mais um minutinho, eu prometo que 2 minutinhos, presidente, eu vou concluir. E aí, na questão das sociais, nós temos, portanto, a ADI 2028, julgada pelo próprio STF, que agora considerou, e era algo que eu também defendia em artigos e no material que tenho trabalhado, que havia inconstitucionalidade da 12.101, que trabalhava na esfera ordinária a complementação ou a regulação do parágrafo 7º do 195, o que, na verdade, por força do artigo 146.2 da Constituição, deveria ser por meio de lei complementar, e após tantos anos de discussão, o STF reconheceu. Então, hoje, nós não temos mais esse cenário previsto para o reconhecimento, sobretudo, das entidades beneficentes, que estão ali sendo enquadradas como beneficentes. Qual é a condição? Não temos um âmbito jurídico, sabemos que vivemos num Estado de Direito, o Estado de Direito é estabelecido pelo princípio da legalidade, se não há norma, não há proibição para a prática. Portanto, eu concluo aos senhores dizendo que as imunidades tributárias, elas, a partir desse cenário estrutural, constitucional, elas estão ali relacionadas a, primeiro, tem que ter relação para a sua existência, e elas estão estabelecidas assim, a partir desse cenário, elas têm que ser um signo que as entidades beneficiadas representem, ou pessoas, desculpa, representem ou ausência de capacidade contributiva ou uma relevância social, e é o que a gente enxerga, sobretudo, nas entidades beneficentes de assistência social, e nas entidades religiosas também, e todas as demais que nós vimos. E as imunidades existem, sobretudo, para garantia e prestígio dos preceitos fundamentais, a fim de que o Estado, motivado por seus déficits orçamentários, não invada área que, ao sentir social, são áreas de extrema relevância. É por isso que as imunidades existem, e é por isso que nós estruturamos, e eu termino com a frase de Tipke, que quem se ocupa da ética fiscal deve também se inteirar da ética dos direitos fundamentais positivados, especialmente da regra de igualdade e do princípio do Estado Social. Desculpa pela fala apressada, mas muito obrigado. Dando continuidade, eu passo a palavra, então, rapidinho agora para o Carlos Ferri, para fazer alguns debates. O público provavelmente não vai ter tempo, né? Mas algumas colocações aqui e depois com o próximo. Sim. Inicialmente, agradeço ao presidente e parabenizo o palestrante. O tempo sempre é muito apertado para um professor, né? Então, o professor gosta de explanar profundamente. Mas acredito que o senhor atendeu o objetivo e um tema muito significativo, né, doutor Misael? Envolvendo as nossas instituições e outras tantas. Mas eu fiquei pensando e anotei algumas coisas aqui. O celular serve também para isso, né? Então, eu fiz algumas anotações e percebi o seguinte, e me lembrei. Quando fiz o doutorado é em função social do direito. Ora, função social do direito, tão amplo, eu faço um recorte nas pesquisas. E o Estado, como fica nessa? Tem função social, como o doutor apresentou? Lógico que tem. E como nós vamos trabalhar com essa função social? Diante de alguns parâmetros. A própria Constituição já faz um recorte. Nós temos fundamentos e objetivos. E isso vai levar a cabo um pacto que o senhor apresentou aqui. E eu chamo isso aí. Que pacto é esse? Esse pacto social, nós podemos fazer um paralelo com o nosso Estado e a nossa sociedade? Sim, podemos. De que maneira? Ora, de um lado temos a sociedade, do outro lado temos o Estado. Nós estamos agora num pacto. Eu, sociedade, tributo, arrecado, né, pago os impostos, do outro lado o Estado arrecadando. Quando eu faço a minha parte contributiva, o Estado deveria fazer a sua com atendimentos sociais e garantindo direitos fundamentais. Ora, e agora? Como que nós vamos
eu lanço essa pergunta para o nosso debate aqui, como nós vamos, então, fazer essa harmonia entre direitos fundamentais e a imunidade tributária? Eu já passo para o doutor Misael algumas colocações, por causa do nosso tempo. Temos esse tempinho ali. Excelente colocação, professor Carlos. Parabéns, doutor Felipe Biasi. Obrigado, professor Zeab, pela palavra. Essa sua observação me traz algumas reflexões. Nós temos sido atendidos pelo poder público em diversos momentos. E nós sempre temos defendido que o Estado e as instituições do terceiro setor estão do mesmo lado e trabalham para diversos mesmos objetivos. E essa lógica construtiva alcança uma sinergia importante, especialmente para os destinatários da assistência social. Mas me chamou a atenção um elemento que você considerou ali em relação ao reconhecimento administrativo, a desnecessidade de reconhecimento administrativo e concentração no cumprimento ou não dos requisitos para o reconhecimento da imunidade. Num aspecto um pouco mais pragmático, havia uma relação muito próxima da certificação do SEBAS, e ele, inclusive, como instrumento de aspas, aqui vou usar um termo inadequado, não muito técnico, como uma espécie de reconhecimento de condição de imunidade. E, claro, isso com o tempo se desmistificou de uma certa forma, mas nem sempre foi assim. Eu, inclusive, já defendi em juízo porque os elementos de emissão desse documento, desse certificado, coincidiam com elementos de imunidade tributária, depois passaram a não coincidir mais. Embora há uma relação ainda, porque quando há um indeferimento de renovação de certificado ou de própria emissão, há ainda um procedimento administrativo de comunicação com a Fazenda, né? Especialmente na não renovação. Então, sempre fica uma conversa assim, quem tem o SEBAS tem imunidade, o SEBAS indica imunidade, não indica, há defesa de vários lados em relação a esse sentido, e você mencionou a desnecessidade de reconhecimento administrativo. Eu coloco também esse elemento como elemento de debate. É um assunto bastante polêmico, senhores, vários assuntos colocados aqui de condição ou não, condicionada plena, tal. Questão de SEBAS, do CAS, a gente vai muito tratar isso, quem tiver oportunidade, hoje na primeira palestra da tarde, no qual vamos trazer até o chefe do Núcleo de Benefício Fiscal, que trata exatamente na prática desse assunto, bastante polêmico, e realmente podia ficar a manhã toda tratando disso, mas, infelizmente, tendo em vista a nossa programação, foi muito bem colocado o tema, vai continuar o assunto, o professor vai ficar aqui, os senhores, no intervalo, a gente conversa mais, então, infelizmente, seria gostoso tratar, discutir, mas não é permitido, mas por causa do tempo, né? Mas o tema é muito interessante e, ao longo do dia, vai sendo tratados os assuntos. Tem, claro, que as interpretações mais restritivas ou não, tudo depende do lado que a gente está, às vezes, né? Então, ali está escrito imposto, tem gente que não quis dizer tributo, é complicado. Mas estou falando assim, claro que ele abarca outras modalidades ou espécies de tributo, mas ali o 156 é claro que é imposto, mas na visão que eu estou colocando. Então, mas agradeço a participação aqui e já a Carlise vai dar o novo palestrante com a debatedora que vai aqui. Então, muito obrigado, viu? Poxa, obrigado, viu? Muito bem colocado. Realmente ficou no ar. Só aguardem aqui uns minutinhos que nós queremos presentear cada um de vocês com uma pequena lembrança. Vou pedir ao doutor Augusto e à equipe que eles entreguem, então, para cada um de vocês uma cesta. Essa cesta com produtos da Superbom, que vocês façam bom uso. E é o nosso agradecimento por vocês terem participado conosco. O presidente de mesa não tem direito, mas tudo bem. Não, com certeza também vai ter. Estou brincando, não precisa não. Palestrar, não. Sim, eles estão chegando aqui pela lateral. Obrigado, Augusto.
Vamos tirar uma foto. Tira uma foto, Gabriel. Uma foto aqui, ô, Gabriel. Vamos tirar foto. Muito obrigada.